Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 24. Antes de iniciar o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva rapidinho. Se gostar, dê um like, para que muitas pessoas possam ver esse vídeo. E também toque no sino das notificações, para que você possa ver os novos vídeos. Ok? Nós finalizamos no estudo anterior, no capítulo 23, a parte 2, que o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Cesareia, mais precisamente no palácio de Herodes, que era agora um local de julgamento. E ali o apóstolo Paulo foi apresentado ao governador Félix para que ele pudesse se explicar e que iria haver um julgamento por parte do governador Félix, sendo que o governador Félix pediu para que o apóstolo Paulo aguardasse preso até que os seus acusadores chegassem até Cesareia para que pudesse haver o julgamento. Então agora vamos iniciar o capítulo 24. Passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo. Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como, por tua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação, em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Aqui, quando o apóstolo Paulo chegou a ser ouvido, ele primeiro veio o acusador, o advogado Tértulo. Esse advogado era um judeu com conhecimento grego, da cultura grega, da cultura helenística. E aqui ele vai fazer a acusação contra o apóstolo Paulo. A gente vê que o Ananias, o sumo sacerdote, ele viaja 100 quilômetros de distância de Jerusalém até Cesareia, no intuito de procurar de todas as maneiras levar Paulo à condenação. E ele ficou muito chateado porque o apóstolo Paulo, lá no Sinédrio, no Supremo Tribunal dos Judeus, que é composto de aproximadamente 71 homens, eles é que decidem sobre os ditames da vida dos judeus na questão religiosa, na questão da lei de Moisés.
E esse sumo sacerdote, ele estava revoltado com o apóstolo Paulo. Aqui a gente observa que esse religioso, esse sumo sacerdote, ele aqui não estava a serviço de Deus. Porque se ele estivesse a serviço de Deus, o fruto do Espírito que deveria habitar nele era amor, paciência, mansidão, domínio próprio, benevolência. São esses o fruto de quem está com o Espírito Santo. E quem está na obra da carne é a inveja, é o ódio, né? É a discórdia, as dissensões. Tudo isso faz parte da obra da carne, que é má. Como Jesus falou que quem está com o Espírito de Deus, essa pessoa, do fruto que sai do seu coração, são palavras de amor, de paz, de benevolência. E aqui o sumo sacerdote estava seguindo outro Deus, o Deus desse mundo, o Deus desse século, que Jesus fala que é o Satanás e seus demônios. Então aqui o apóstolo Paulo vai aguardar para fazer a sua resposta, a sua defesa. E aqui a gente, continuando vendo o que o advogado chegou para o governador Félix, a gente observa pela sua acusação, a gente observa que há uma bajulação, né? Ele chega com palavras tentando elogiar o governador, que o governador é bom para a nação da Judéia, aquela situação toda. Aqui a gente nota que há um interesse por parte desses líderes religiosos para estar de bem com o Império Romano, para estar de bem com o governador, e deixando de lado o lado espiritual, que é o que Paulo estava levando a mensagem de Deus, ou seja, as trevas contra a luz, onde Paulo representa a luz, o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto esses líderes de Jerusalém estavam representando as trevas, que é liderado pelo diabo. E aqui a gente vai continuar observando que eles tentam de todas as maneiras, esse advogado, acusar Paulo pelo que ele não fez. Aqui você vê que eles querem de todas as maneiras fazer uma acusação para que Paulo pudesse ser condenado à morte, dizendo que o apóstolo Paulo deixou de cumprir a lei, que ele estava fazendo tumulto lá no templo, que ele estava trazendo pessoas para tumultuar, principalmente a lei de Moisés. Mas o inimigo é desse jeito. O inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que o evangelho de Jesus não prossiga, que o evangelho de Jesus não alcance outros locais, outras nações. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai ficar tranquilo na sua defesa. E aqui a gente observa que o mal não vai prevalecer. Mesmo a gente observa hoje, isso continua da mesma maneira. No mundo todo, a perseguição aos cristãos, a perseguição ao evangelho de Jesus Cristo é grande. A gente observa na Europa, que é um local onde iniciou basicamente o evangelho a ser pregado, quando o apóstolo Paulo levou o evangelho para a Europa, levou para a Ásia. E a gente vê que nos dias de hoje, a perseguição acontece em vários países, em vários continentes. Lá como na Ásia, na África, cristãos são mortos por seguir o evangelho de Jesus Cristo. E a tendência é piorar cada vez mais. Aqui no Brasil a gente observa também que os cristãos, eles são perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, porque os seguidores do caminho, como eles eram chamados naquela época, aqui o acusador vai dizer que é o Nazareno, o seguidor de Nazareno, ou seja, porque Jesus, ele foi criado, os seus pais eram da cidade de Nazaré, porque Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Por isso que é chamado a seita, ele chamava a seita dos nazarenos.
Continuando, a gente vai ver agora aqui a defesa do apóstolo Paulo. Então, Paulo, versículo 10. Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre esta nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que neste momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por esse motivo, busco manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo a ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo. No entanto, sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, há alguns outros líderes judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar seus protestos, se tivessem alguma acusação contra mim. Ou, ao menos, aqueles que aqui se encontram professem que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio, a não ser com referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles: é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vós. Olha só, essa defesa do apóstolo Paulo não precisou de nenhum defensor, não precisou de nenhum advogado. O apóstolo Paulo, ele simplesmente falou a verdade. O apóstolo Paulo sempre foi um fiel representante do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui na sua defesa ele diz: olha, eu passei alguns anos fora de Jerusalém e cheguei aqui em Jerusalém, me purifiquei como qualquer judeu, respeitei a lei, fui lá para levar ofertas das igrejas na Ásia, na Europa, e não houve nada do que eles estão falando. Inclusive, quem levou essa conversa de que eu estava tumultuando lá na Ásia, foram alguns judeus que estavam presentes lá no templo. E cadê eles, que eles não estão aqui para me acusar? E também, qual é a acusação que eles fazem de mim, os que estão aqui? Eu não cometi tumulto nenhum, eu respeito a lei de Deus. E ele fala da questão do caminho, né? Paulo fala que ele é o representante, é um seguidor do caminho, porque naquela época os que seguiam a Jesus Cristo eram chamados de nazarenos, eram chamados de seguidores do caminho, eram chamados também de cristãos. E o apóstolo Paulo fala na sua defesa: olha, eu sempre fui um seguidor de Deus, eu sempre respeitei as leis, eu era do judaísmo e em nenhum momento eu deixei de cumprir a lei de Deus. Inclusive, o que eu estou levando a mensagem do Evangelho é o que já dizia na antiguidade, através da lei e dos profetas, que falavam a respeito do Messias que viria a este mundo. E ele veio a esse mundo.
Então aqui eu não estou querendo criar nenhuma nova religião, nada, apenas cumprir, mostrar que em Jesus Cristo veio a salvação plena, que em Jesus Cristo, que chegou aqui há 2000 anos atrás, Cristo morreu naquela cruz para cumprir a profecia que dizia dos antigos profetas. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele não tinha no seu coração nada que pudesse ser contrária a Deus. Ele era um seguidor de Jesus, tinha plantado várias igrejas lá na Ásia, na Europa. Inclusive, ele estava lá em Jerusalém, depois de alguns anos distante de Jerusalém, ele estava plantando igrejas, levando o evangelho de Jesus Cristo. Ele mostra, olha, eu cheguei aqui para adorar a Deus no templo, inclusive trazendo ofertas de irmãos que ofertaram aos necessitados aqui de Jerusalém, aos irmãos necessitados. Eu trouxe essas ofertas. Nada que vocês estão falando aí é verdade. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, o que aconteceu, que vocês podem até quererem me acusar, é a respeito do que eu falei, da ressurreição dos mortos. Porque vai haver a ressurreição dos mortos. Jesus mesmo disse que haveria a ressurreição dos mortos e que tanto os ímpios como os justos serão ressuscitados, uns para a condenação e outros para viver eternamente com Cristo. E ele fala, mas aqui os judeus não querem ouvir essa palavra de ressurreição. Eles não querem aceitar o evangelho de Jesus Cristo, que é simples, mas eles querem continuar com aquela religiosidade, eles querem continuar seguindo os princípios da lei, daquela coisa de normas regulares para se dar bem com governos. E assim o apóstolo Paulo, com a sua simplicidade, não estava temendo a nada, porque Jesus estava com ele. A gente observa nos dias de hoje, o evangelho é levado a todos os lugares. Hoje, com a tecnologia, hoje é alcançado através de satélites, a mensagem do evangelho chega em todos os lugares. Mas muitas pessoas não querem ouvir a mensagem da salvação. As pessoas querem continuar vivendo nesse mundo que jaz do maligno, como disse Jesus. Porque o mundo, ele é enganador. O mundo, através do seu líder maior, que é o Satanás, ele procura mostrar coisas materiais, como ele aconteceu com Jesus lá, quando ele tentou Jesus, ele oferecendo a Jesus o mundo. E Jesus não caiu na tentação, porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus sabia que aquilo ali era uma cilada. E hoje muitas pessoas continuam caindo na cilada do inimigo, continuam indo para os prazeres desse mundo que é provisório. As pessoas não estão preocupadas com a vida eterna, porque esse mundo passa. Nós seremos julgados a partir de quê? Depois que nós morrermos, quando houver a nossa morte, cada um for para o sepulcro, haverá a ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos, como aqui o apóstolo Paulo fala. Então, meus irmãos, é hora ainda de nós, aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é hora, para que o Espírito Santo possa transformar esse coração. Não é por obras, não é aquela situação de você vai querer fazer alguma coisa para agradar a Deus, que ninguém consegue agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus na fé no Senhor Jesus Cristo. Quando colocamos a fé em Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, porque salvação sem arrependimento não existe. Então, devemos nos arrepender dos nossos pecados de coração, entregar a vida ao Senhor Jesus para ser guiado, para que você possa receber o Espírito Santo de Deus para lhe guiar nesse processo aqui na terra, para que quando você for à morte,
você saberá que não passará pelo juízo final para ser julgado ao inferno, mas sim você estará no livro da vida, que é o que fala lá em Apocalipse, capítulo 20. Ok, meus irmãos? Então procuremos ter essa reflexão desse mundo perdido, que nós temos que procurar andar de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Não deixemos cair na tentação da carne para servir ao inimigo que jaz desse mundo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar convencendo ao pecado muitas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para ser guiada por ti, Pai, e ter vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.